A partir do versículo, eu vou ler a partir do versículo de número 17. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes. E estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Perseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra nesse lugar. A tua palavra por si só é a tua palavra. Mas eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, unção, para compartilhá-la. E através da palavra ministrada e lida, o Senhor possa tocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e trazer libertação dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que quando a tua palavra é pregada, os sinais a acompanham. Eu oro para que toda distração seja removida desse lugar. Eu oro para que toda preocupação com coisas lá de fora sejam removidas do coração e que o foco seja exclusivamente na tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema que está queimando no meu coração: desatar os nós que nos amarram. Muitos de nós não conseguimos ir além porque estamos amarrados. Existem nós que nos atam, que nos amarram, que nos bloqueiam, que nos impede, em algumas circunstâncias, até de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E esse texto fala justamente disso. Jacó
tinha um irmão, eles eram gêmeos, Esaú, sua mãe Rebeca, seu pai Isaque. E na gravidez de Rebeca, a Bíblia diz que os dois já brigavam no ventre da mãe, era uma luta. E Deus disse que havia 2 nações no ventre dela. Mais tarde, quando nascem e crescem, Esaú saiu primeiro. Teoricamente, embora sendo gêmeos, ele era o mais velho. E por ser o primogênito, ele tinha direitos à herança e a outras coisas de bênção do pai. Um dia Jacó preparou uma cilada para o seu irmão. Ele esperou o seu irmão ficar com bastante fome, foi ao encontro dele no campo e ofereceu-lhe um prato de lentilhas, a troco de que seu irmão lhe desse o direito de ser o mais velho. Meu irmão, preocupado em satisfazer a sua vontade momentânea, aceitou. E esse é um grande erro que muitas vezes nós cometemos na vida. Nós trocamos as bênçãos futuras por satisfação de desejos do momento. Mais tarde, sua mãe Rebeca diz: olha, você precisa receber a bênção do seu pai, já que agora o seu irmão lhe deu o direito de primogenitura. Mas seu pai não vai fazer isso com você, porque o seu irmão é mais velho. Porém, seu pai já não enxerga bem. Ele já está avançado de dias, está na cama. Então, eu tenho um plano. Se passe pelo seu irmão. Ah, mas meu irmão é mais peludo do que eu. Vamos matar uma ovelha e você coloca no braço e manda seu pai passar a mão no seu braço. E ele será enganado. Você vai se passar por Esaú e vai receber as bênçãos do seu pai. E assim Jacó fez. Enganou o pai. E quando o irmão ficou sabendo, o irmão ficou furioso e disse: eu vou matá-lo. E a mãe, ao ver aquela situação dentro de casa, disse então para Jacó: foge. Vai para a casa de seu tio, vai para uma outra terra, porque o seu irmão quer matá-lo. E ele então, desesperadamente, ele foge para a direção, para a casa de Labão, para uma outra terra. E no caminho ele para num lugar, e ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma visão, ele tem um sonho, ele vê uma escada que tocava da terra aos céus, ele vê o portal celestial aberto, ele vê anjos subindo e descendo, e Deus lhe dá uma promessa. E então, debaixo daquela visão, Jacó então vai para a casa de seu tio. Lá, seu tio tinha 2 filhas, e ele se apaixonou por uma delas, que era Raquel, e chegou para o sogro e tio e disse: eu quero me casar com ela. E ele disse: aqui a gente tem um costume, você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. E ele trabalhou 7 anos, você conhece essa história, já ouviu tantas vezes. Porém, no dia das núpcias, provavelmente deve ter bebido um vinhozinho a mais, e quando ele acordou e percebeu que não estava casado com Raquel, mas com a sua irmã Lia. E ele então vai devolvê-la para o pai, olha, para o sogro: não foi com essa. Não, mas aqui nós temos um costume, a mais velha casa primeiro. Se você quiser casar com a mais nova, trabalhe mais 7 anos para mim. Foi um tempo de muito sofrimento ali. O seu sogro mudou o seu salário 10 vezes. Não. Ele não aumentou o seu salário 10 vezes. Ele diminuiu o seu salário por 10 vezes. Foram 20 anos de sofrimento, até que um dia, 20 anos depois, mais velho, mais experiente, mais maduro, ele diz: não dá para ficar mais aqui. Não tenho notícia dos meus pais.
Não sei se minha mãe está viva, não sei se meu pai está vivo, não sei, eles não viram os seus netos, eu preciso voltar para a casa de meus pais. E ele decide voltar para a casa dos seus pais. Porém, ele se recorda que 20 anos atrás, o seu irmão jurou matá-lo. E ao regressar agora com todo o seu rebanho, com todas as suas famílias, sua família, ele então tem um plano. Ele chama um dos seus servos e diz assim, e isso a gente leu aqui por 3 vezes. Ele diz, você vai na minha frente. Quando você se encontrar com meu irmão, você vai entregar esses presentes para ele. Por 3 vezes ele disse, entregue esse presente para o meu irmão, quem sabe a ira dele se abrande e ele me receba. Então ele enviou uma comissão à frente para levar presentes para o irmão. E o texto diz que ele ficou num acampamento. E mais tarde, então, ele fica sozinho. E é justamente nesse momento que ele está sozinho, que ele tem uma experiência que mudou a sua vida. A Bíblia diz que um homem, na verdade, uma teofania, uma aparição de anjo, vem sobre ele naquele lugar, e ele luta com o anjo de Deus. E ele não desistiu da luta, a ponto que o anjo teve que lhe ferir na coxa. E ele cai. Quando ele cai, o anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele responde a pior resposta que ele podia dar. Meu nome é Jacó. E o anjo lhe diz, já não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E a Bíblia diz que ali então, a vida de Jacó foi transformada. Já não mais Jacó, mas agora Israel. Essa é a história do texto que nós fizemos a leitura. Em consequência de uma escolha, de uma atitude, Jacó passou 20 anos fora de casa, 20 anos de sofrimento, 20 anos de dor. E eu fico pensando, será que precisava ter passado por tudo aquilo? Esse é um questionamento que eu e você precisamos fazer. Situações que surgem no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Esse é um questionamento. Será que eu teria a necessidade de estar passando por tudo que eu estou passando hoje? Você já se fez essa pergunta? Você já olhou no espelho e perguntou, será que realmente eu tinha que estar vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje? Essa é uma boa pergunta para fechar um mês e iniciar um mês cujo nome é Abril. Quem sabe novas portas se abram para você nesse novo mês. Até quando o que eu estou passando é vontade de Deus para a minha vida? E eu sou enfático nisso quando eu vou para a oração do Pai Nosso. Eu me lembro das palavras de Jesus, quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E creio que se Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque tem coisa que acontece comigo, que acontece com você, que nunca foi vontade de Deus para nós. Foram consequências das nossas más escolhas. Quando eu olho para a vida de Jacó e a história de Jacó, eu percebo que existem alguns nós. Na vida de Jacó existiu alguns nós. E nas nossas vidas também existem alguns nós que precisam ser desatados. Coisas que estão dentro de nós, nós que nós mesmos criamos, outros nós permitimos que alguém desse esse
nó em nós, aprendemos a conviver com isso, temos vivido com isso, mas não deveríamos tê-lo. E esse texto, ele me ensina a desatar nós. E quando eu olho para essa situação, um dos nós que tem amarrado muita gente e tornado muitas pessoas infelizes, e elas não precisavam conviver com essa infelicidade, é o nó das comparações. Diga comigo, o nó das comparações. Jacó, ele se comparava o tempo todo com Esaú. E ele se achava inferior por não ser o mais velho. A pergunta que eu faço é: com quem você tem se comparado? Num mundo de tantas redes sociais e de tantas notificações chegando o tempo todo nos nossos celulares, e a gente olha e de repente você está se comparando com alguém. E o pior é que quando a gente se compara, nós cometemos, além de errar fazendo uma comparação, e eu digo que é um erro porque você é um ser único que Deus criou e você não deve se comparar com ninguém. Deus te criou para ser único e jogou a forma fora. Ninguém, em mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, é igual a você. Mas quando ainda cometemos esse erro, ainda potencializamos o erro em fazer uma besteira. Porque as pessoas, geralmente, elas postam os seus melhores momentos. E aí, nós cometemos o erro de comparar o nosso pior momento com o melhor momento daquela outra pessoa. E isso é um nó. Isso nos amarra. Quando eu vivo uma vida de comparação com as pessoas, eu começo a racionalizar isso. E foi isso que Jacó fez. Ele começou a racionalizar um plano. Porque eu tenho que ser melhor que o meu irmão. Porque eu tenho que fazer a promessa de Deus acontecer na minha vida. Ele tinha uma promessa de Deus. Seu irmão tinha a primogenitura. Seu irmão tinha a herança do pai. Mas ele tinha a promessa. Jacó tinha a promessa. E esse é um erro gravíssimo. Por quê? Porque ele começa a fazer um plano para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Há uma passagem em Provérbios que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes em seu próprio entendimento. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5. Olha o que o texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E diga comigo assim: não te estribes. Diga, não te estribes. Você sabe o que é não te estribar? Sabe o que é estribo? É uma parte que quando um cavaleiro ele vai montar num cavalo, ele pisa, aliás, estou com a perna direita, né? Com a perna esquerda, você pisa no estribo para se apoiar, para subir. E quando a Bíblia diz que eu não devo me estribar, a Bíblia está dizendo que eu não devo me apoiar em nada nessa vida para subir, a não ser o meu apoio na confiança em Deus. Eu não posso me estribar no meu entendimento, na minha inteligência, na minha sabedoria. É o que o texto diz, no teu próprio entendimento. Porque vai acontecer assim, depois assim, e depois aí eu alcanço isso. Claro, você pode fazer planos. A Bíblia diz em Provérbios que do coração do homem vêm os planos, e é legal. Tenha planos, seja bom em planejar, mas saiba que a última palavra não é sua, é do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor quem define o seu propósito. Jacó, então, ele estriba, porque ele cria um plano. Vou enganar meu irmão, vou preparar uma lentilha para ele. Ele tenta dar uma
uma ajudazinha para Deus. E saiba de uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. A única coisa que Deus precisa da minha parte para que o propósito se estabeleça na minha vida é obediência e fé, mais nada. Se você tem fé e se você obedece a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus princípios, os seus valores, o que as Escrituras dizem para você, com certeza você alcançará o propósito que Deus tem para você na face da terra. Mas muitas vezes nós nos estribamos. Por quê? Porque parece que está demorando. Parece que com todo mundo acontece rapidamente. Parece que para todo mundo é mais depressa, mas para mim demora. Provavelmente você já teve esse pensamento. Não, para mim é tudo mais difícil. É tudo mais complicado. Para fulano é tudo mais fácil. Para mim não é. E quando a gente convive com essa racionalização de comparação de vida, a gente corre um risco, um erro, que os discípulos cometeram. Porque até entre os discípulos isso aconteceu. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, vai dizer: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria quem? Seria o quê? O maior. Eles estavam competindo para ver qual deles era o maior, o melhor. E aí Jesus pega uma criança e deixai vir a mim os pequeninos, e vem uma criança, e ele diz que nenhum deles era maior que a criança. Porque dos tais, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe, esse conflito interior, a gente tem que eliminar isso, porque isso é um nó. Sem perceber, a gente cria uma comparaçãozinha, um ciúmezinho com o irmão dentro da família, com um familiar, com alguém na empresa, com alguém na igreja, na célula, na nossa convivência. No Evangelho de João, capítulo de número 21, a Bíblia diz assim: Pedro virou-se e viu atrás de si o discípulo a quem Jesus amava. O que eu vou ter que vir para cá porque o meu retorno aqui está falhando, tá? Onde eu parei, Pedro virou-se e viu atrás de si o discípulo a quem Jesus amava, o que durante a ceia se reclinou ao lado de Jesus e perguntou: Senhor, quem é que te trai? Quando Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, o que isso lhe importa? Você siga. Olha só o que Jesus está... Vou explicar o que está acontecendo. Jesus ressuscitou. Agora os discípulos, Jesus apareceu para os discípulos, e Pedro vem com uma conversinha. A conversinha de Pedro, quando você lê, não é uma conversinha até legal, mas quando você olha, tem um veneninho aí. E qual é o veneno? Pedro pergunta para Jesus. Quando Pedro viu quem? Viu João. Perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? A este quem? João. E o que Jesus responde para ele? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, o que isso lhe importa? Nos dias de hoje, não te interessa. Cuida da sua vida. Pedro estava preocupado com João. Pedro estava preocupado com João, porque João se reclinou no peito de Jesus naquela noite da ceia. E aí João diz que ele era a quem Jesus amava, e em nenhum outro evangelho você vai encontrar isso, só ele falando dele, isso. Mas agora Pedro vira e fala: o que vai ser feito desse aí? Em outras palavras, Jesus está falando: vai tomar conta da sua vida e deixa João comigo, que eu resolvo entre eu e ele. E você me segue. Nós precisamos tomar cuidado, porque é um veneno, é um nó. A tal da comparação nos leva a preocupar mais com a vida do outro do que com a nossa própria vida.
Jacó talvez se preocupava mais com Esaú, passou a vida mais preocupado com ele do que consigo. E por causa disso, ele via no fato de ele não ser o primogênito, não ser o irmão mais velho, ele via nisso uma descompensação, uma falta. É quando eu me julgo inferior a alguém, porque alguém tem algo que eu não tenho. Você tem a necessidade de compensar a sua inferioridade, o seu sentimento de inferior aos demais. E esse foi o caso de Jacó. Ele tinha uma promessa sobre ele, mas ele tinha medo do irmão tomar posse da promessa, porque o irmão era mais velho. E aí o que ele resolve? Ele quer adiantar a promessa. Ele planeja a venda do prato de lentilhas a troco da bênção da primogenitura e tal. Ou seja, o Jacó aqui nesse ponto aqui, ele tinha promessa, mas ele quer adiantar a promessa. Ele quer autopromover a promessa. Ele causa um problema para ele mesmo, quando ele se põe numa situação antes do tempo. Irmãos, todos nós temos sonhos. E temos sonhos, não todos, mas alinhados com os sonhos de Deus para nós. Mas toda promessa, todo propósito, todo sonho passa por um tempo de maturação. Tem coisas que você quer que aconteça hoje, mas você não está pronto hoje. Você precisa passar por determinados caminhos. Eu não queria dizer isso, mas eu sinto muito em te dizer. Mas você precisa passar por determinadas frustrações, decepções, para que você amadureça. Vai fazer umas besteiras na vida, quisera eu que não, e é simples de não fazê-lo. É apenas seguir os conselhos que estão aqui. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Mas nem todos compreendem e têm um coração de seguir as Escrituras. E aí então, nessa autopromoção, nessa antecipação, ele dá um tiro no pé. Por quê? Porque quem se autopromove chega ao futuro sem preparação. E é justamente isso que aconteceu com ele. Porque a verdade é que a autopromoção faz você chegar no futuro sem a preparação que você tinha que ter para estar lá. E toda vez que você tenta dar uma ajudinha para Deus, você só atrapalha. A lição que eu aprendo aqui, e na minha vida, é que eu vou passar por situações que eu não queria passar. E quando eu passo por uma situação que eu não quero, eu oro para que Deus mude a situação. Mas quando Deus não muda a situação, então eu entendo que Deus quer mudar é o meu coração. Então eu e você precisamos entender que quando Deus não muda uma situação, é porque Deus quer mudar o seu coração. Levante sua mão e diga comigo: quando Deus não muda uma situação, é porque Deus quer mudar. Põe a mão no seu coração. O meu coração. Quem entendeu? Você ora para que Deus mude a situação não muda, então Deus quer mudar o seu coração. Deus quer te ensinar através daquilo. É chato, é ruim, é desconfortável, mas eu preciso sair dali mais forte com uma lição, porque é assim que Deus trabalha. Quando Deus quis colocar Davi no trono, Deus não deu uma coroa para Davi, Deus deu um gigante para ele derrotar. Quando Deus quis colocar José como governador do Egito, Deus não colocou José no palácio, Deus colocou José na cadeia. Quando Deus quis fazer de Moisés um líder para libertar o povo hebreu do Egito,
Deus não lhe deu um exército, Deus lhe deu um deserto. Deus não lhe deu um exército, Deus lhe deu um deserto. Então as coisas de Deus, elas funcionam assim. E nem toda dificuldade que a gente passa é um castigo de Deus, é uma provação de Deus. Não, é uma preparação de Deus. Às vezes você diz, não, está demorando. Não está demorando. É você que não está preparado. Posso ouvir um amém? Então não reclame dos seus gigantes, porque sem perceber, essas dificuldades que você está enfrentando, elas estão te promovendo. Agora, quando eu não tenho esse entendimento e vivo como Jacó, amarrado no nó da compensação, a compensação, ela é perigosa, porque ela pode nos levar a ceder à injustiça. Está demorando. Aí alguém chega para você e fala, larga de ser trouxa. Engana, mente, faz assim, faz assado. E aí você é tentado a ceder à injustiça. É tentado a ceder à desonestidade para fazer aquilo acontecer. E como eu disse, é um tiro no pé. Porque se acontecer antes do tempo, irmãos, tudo aquilo que vem fora do tempo não nos abençoa. Até a natureza. Chuva fora de tempo, sol fora de tempo, calor fora de tempo, frio fora de tempo. A natureza nos ensina que tudo fora do tempo não é bom. Até mesmo aquilo que nós lutamos e batalhamos para um dia termos fora do tempo não vai nos abençoar, será um problema a mais para a nossa vida. E como resultado dessa injustiça, dessa desonestidade, dessa maneira como ele agiu com o irmão fica furioso, o amaldiçoa e diz, eu vou te matar. E aí o que acontece? Ele foge. Mas não foi uma fuga de um dia, de uma semana, de um mês. Foram 20 anos. 20 anos fora de casa, fugindo do irmão. Não podia voltar para casa mais. E pior, enganou o irmão. E quando ele chegou na casa de Labão, ele foi enganado por 20 anos. Há uma palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, entretanto, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Diga comigo, enganando e sendo enganado. Todo mundo que acha que é o tal, o esperto que engana, você pode ter certeza, tem um mais esperto do que ele, que vai dar nele uma rasteira maior do que todas que ele já deu. É o que a Bíblia diz. Vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ou seja, é correr atrás do vento. Jacó enganou, mas depois foi enganado por Labão. Quando nós tentamos dar um jeitinho para obter aquilo que nós queremos, nós acabamos criando problemas desnecessários. Então pare de ficar se comparando, pare de ter inveja dos ímpios que prosperam, enquanto você está procurando ter uma vida correta, honesta, íntegra. Eu gosto muito do Salmo 37. O Salmo 37 diz assim, vi um ímpio prepotente, espalhando-se como um cedro do Líbano, mas passei e eis que já não estava lá. Procurei-o, mas não pude encontrá-lo. Sabe, quando eu leio esse salmo e esse versículo especificamente, ele me lembra de um ditado antigo, um ditado popular, que as pessoas diziam assim, não esquenta não, o mundo dá voltas. Diga comigo, o mundo dá voltas. Deixa o mundo girar, o mundo dá volta. Olha o que o texto está dizendo, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. O cara prosperou.
cresceu. Passei o quê? Dei uma volta. E eis que desaparecera. Procurei-o, dei outra volta. E já não foi encontrado. Deixa o mundo dar uma volta. Deixa o mundo girar. Como dizia, aliás, né? Ultimamente as pessoas até mudaram esse ditado. Parece que é assim: o mundo não gira, o mundo capota. Não é assim a expressão que eles estão falando hoje? O mundo não gira, o mundo capota. Porque vai capotar. Porque vai dar uma volta. E às vezes você fica olhando, mas deixa o mundo girar. Deixa a terra girar. Deixa dar uma volta. E quando as pessoas nos atacam, quando as pessoas nos criticam, eu só digo assim: deixa o mundo girar. Deixa o mundo, esse mundo, ele dá volta. Mas como se não bastasse esses dois nós, ainda tem um nó do controle. Esse para mim é um dos piores. Porque o controle, a vontade de ter o controle, é um sentimento silencioso, danoso para a nossa vida. Porque nos faz acreditar que nós temos o controle sobre a situação. Enquanto, a gente não tem controle nem sobre nós mesmos. Temos, a Bíblia manda ter, né? Diz que é até um fruto, uma parte do fruto do Espírito. Vamos estudar isso na célula essa semana. Que é o domínio próprio. Mas nós não temos controle fora de nós. Nós podemos controlar somente nós. E como é difícil nos controlar. Quantas vezes você segurou para não falar, mas falou? E quantas vezes você tinha que falar, mas você não deu conta e se calou? Quantas vezes você disse: eu não vou comer, e comeu? Quantas vezes você fez um monte de promessa? Janeiro você fez um monte de promessa, estamos entrando em abril, e aí, como é que está? Está em cima? Está conseguindo manter? Muitas vezes, se nós não conseguimos, às vezes, ter controle sobre os nossos desejos, nossas vontades, nossas palavras, nós vamos ter controle sobre a vida dos outros. Nós vamos ter controle sobre situações. Pessoas que querem controlar tudo e todos ao seu redor têm uma vida muito pesada. E como é pesada? Muitas vezes nós achamos que se nós não tivermos o controle sobre tudo, as coisas vão dar errado. Não, se eu não estiver lá, não vai dar certo. Não, se eu não estiver presente, não acontece. Eu te garanto, não vou pedir para fazer isso. Mas se eu pedisse, quem pensa assim, a maioria levantaria as mãos. Até nas coisas mais simples. Até a dona de casa. Não, mas se eu não estiver lá na cozinha, o almoço não sai do jeito que tem que sair. Até nas coisas mais simples. Sabe o que é isso? É um desejo de controle. De querer controlar tudo, de controlar a vida das pessoas, de controlar o tempo, de controlar a situação, e a gente não tem controle. Esse tipo de gente sofre demais quando ele vê que o controle está saindo por entre os dedos e ele não consegue controlar as coisas. Porque quando eu controlo, eu quero que tudo saia do meu jeito. E é assim que a vida funciona? Não. Nem tudo sai como você planejou, como você gostaria que saísse. Mas você quer ter o controle. Jacó acreditou que ele precisava controlar a situação para que a promessa de Deus se cumprisse ali na sua vida. Ele era uma pessoa controladora. Tão controladora, que até no seu retorno para casa, 20 anos depois, ele tenta controlar a situação. E como é que ele tenta controlar? E direis, além disso, teu servo Jacó está atrás de nós. Ele mandou umas pessoas na frente. Pois o quê? Pensava. Na verdade, o que é isso? Queria controlar a situação. Com isso, eu aplacarei a ira do meu irmão. Eu diminuirei a ira dele. Com quê? Com quê?
presente. Eu vou dar um presente para o meu irmão, porque eu o amo. Vou dar um presente para o meu irmão, porque eu sou uma pessoa generosa. Vou dar um presente para o meu irmão, porque eu gosto dele. Não. Eu vou dar um presente para o meu irmão, ao ser presenteado, se sinta constrangido e não me faça nenhum mal. Em outras palavras, eu quero ter controle da situação. Eu não sei se daqui a alguns anos, com o avançar da ciência, a gente vai ter números sobre isso. Mas eu acredito que gente que quer controlar tudo deve ter um bom número de anos sem viver. Ou seja, a sua vida será a sua morte, desculpa a expressão, me coloquei mal. A sua morte será antecipada. Por cada vontade de controlar. Tem gente que está aqui, mas não está aqui agora. Por quê? Ele é tão controlador, que a cabeça dele está lá na segunda-feira. Não, porque quando eu chegar lá na loja, quando eu chegar lá no escritório, porque quando eu chegar lá na empresa, porque quando eu chegar lá no meu caminhão, é o controle. E quem tem essa vontade de controle, quem é quem tem essa vontade? Quem é movido por esse nó de querer controlar tudo, esse tipo de gente, ele não vive o aqui, o agora, ele não vê a vida passar. E eu vou te dizer uma coisa, se a pandemia não te ensinou, eu não sei se você vai aprender. Porque se teve uma das coisas que a pandemia me ensinou, é que eu não tenho controle sobre nada. Por um bom tempo, eu pensei que eu tinha controle sobre essa igreja. Eu achei que as coisas aconteciam aqui por causa que eu sou 220, por causa que eu sou muito empreendedor, porque eu sou muito elétrico, porque eu sou visionário, porque de repente vem, fecha tudo, acaba tudo, fica eu sozinho aqui com uma câmera apontada para mim. Quantos pastores entraram em depressão? Não, depois da pandemia para cá, o que eu mais vejo é pastor doente do púlpito. E quando eu falo de doença, eu estou falando de doença mental e emocional. Essa semana eu devo ter reunião com 50, 60 pastores, e o meu papel é ajudá-los. Mas tudo fruto de quê? Pensar que tem o controle. E a pandemia me ensinou que não sou eu. Na pandemia isso aqui estava vazio. Hoje é um domingo, já é o nosso segundo culto. Tivemos batismo pela manhã, à tarde. Conte os assentos que estão vazios aqui hoje. Quem está entendendo? Nunca foi sobre mim, é sobre Ele. Nunca foi sobre você, é sobre Deus. Não é a sua expertise na sua empresa. É Deus que te abençoa, que coloca pessoas no seu caminho, que abre portas para você, que gera conexões. É Deus. Sabe, pessoas controladoras, elas vivem assim, sabe? E era isso. É aquela síndrome do Salvador. E aí ele pensa assim: se eu morrer, eu não sei o que vai ser feito da minha família. Vai ficar melhor do que com você, eu te garanto. Porque todo controlador impede as pessoas de crescerem. Todo controlador, ele gera sombra, porque ele quer dominar tudo, ele quer ter as mãos em cima de tudo, ele acha que tudo tem que passar por ele, extremamente centralizador. E aí com 30, 40 e poucos anos, está dando AVC, infarto, tá. Aí, e acha bonito, não, fulano trabalhava tanto, ele não trabalhava tanto, ele controlava demais. Porque a vida, meu irmão, é sobre delegar. É sobre delegar. Sabe quantos líderes nós temos nessa igreja? Mais de 100 líderes. Pequenos grupos que se reúnem nas casas, líderes de células, são pastores de pequenos grupos. Eu quero ter 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10 mil. Não é sobre centralizar, é sobre delegar. Para com essa síndrome de salvador da pátria, de que sem você, sua família vai passar dificuldade, de que sem você, isso, sem você. Para com isso. Para de querer controlar as coisas.
Bom, se controlar as coisas já é chato, controlar a vida dos outros é pior. Agora imagina querer controlar Deus, porque era o que Jacó queria. Eu vou fazer desse jeito, porque aí acontece daquela forma e tal. Vou mandar um presente para tentar manipular o meu irmão, para ele não fazer nada comigo. E ele então pensa, olha, os meus presentes vão resolver. Mas na verdade o que mudou a história não foi o presente que Jacó mandou, foi a luta que ele teve de madrugada com Deus que mudou o coração do irmão dele. Duas coisas é importante nesse processo. O primeiro é de olhar para dentro de si. Porque desde o ventre da mãe, Jacó lutava para ser alguém que ele não era. O texto diz que eles lutavam ali no ventre da mãe, quando ela estava grávida de Jacó e de Esaú. Ele lutava para ser alguém que ele não era. E o seu nome, Jacó, significa suplantador, enganador. E a sua vida foi marcada por tentativas de se tornar alguém diferente. E ele quis ele quis ser Esaú, ele quis estar no lugar de Esaú, receber a bênção de Esaú. Ele quis ser mais esperto que Esaú, ele quis ser mais esperto do que Labão. Mas no encontro que ele teve com Deus, e lá em Gênesis capítulo 32, o anjo faz uma pergunta. E essa pergunta é aquela pergunta que vai lá no âmago, que vai no coração. O anjo pergunta assim: qual é o seu nome? E ele deve ter engolido seco para dizer: enganador, suplantador. Jacó é o meu nome. Dizer o seu nome, esse é um ponto extremamente importante na nossa vida. Porque no mundo espiritual você tem um nome. Para o reino das trevas, o seu nome é o nome do seu pecado. Então, quando a pergunta é qual é o seu nome, ele tinha que responder o nome do pecado dele. Eu sou um enganador. Passo todo mundo para trás. Passo todo mundo para trás, mas todo mundo também o passava para trás. E é nesse momento que acontece a virada. Por quê? Porque Jacó finalmente, ele assume quem ele é realmente. E quando a gente assume quem é, Deus transforma. E Deus dá um novo nome para ele. Deus falou com ele: agora você não vai se chamar mais Jacó, mas o seu nome agora será o quê? Israel. Uma nova história, um novo tempo. Lutaste com Deus e prevaleceste. Muitos de nós vivemos com uma identidade distorcida, tentando ser o que os outros esperam. Porque Jacó, a mãe dele queria que ele assumisse o lugar do irmão. E ele viveu uma vida para agradar a mãe, buscando aprovação, ou para validar a vida dele. Eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que herdar a primogenitura. Sabe, muita gente tem vivido isso. Muita gente não tem vivido a sua própria vida, tem vivido uma identidade distorcida, vivendo o que os outros esperam que ele viva, e não o que ele vive, vivendo para buscar aprovação. Porque se eu tiver essa casa, aí eles vão me tratar de um jeito. Se eu tiver esse carro, aí eles vão me tratar desse jeito. Se eu tiver uma renda assim, um cargo assim. Sabe, o tipo de gente que o tempo todo procura uma validação. Mas Deus nos chamou para sermos transformados e não para vivermos fingindo algo que nós não somos. E o que o anjo toca na coxa dele, ele cai. É justamente aí que começa o processo. O quebrantamento. O momento em que Deus muda a nossa identidade. É o momento em que Deus nos quebra. Se tem uma coisa que Deus ama em nós, é o quebrantamento. Davi, depois de pecar, ele confrontado pelo profeta, ele diz: o sacrifício que agradaria a Deus seria um espírito quebrantado,
coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Se tem uma coisa que Deus ama em nós, é quando a gente se quebra, é quando a gente se quebranta, é quando nós entramos para um lugar, só eu e ele, só você e ele, e ali você se rasga, você se quebra na presença dele. Porque tudo aquilo que nós chamamos de experiência com Deus, milagre, bênção, conquista, mas que não nos leve a uma vida de quebrantamento, não nos levará a lugar algum. Em Gênesis capítulo 28, Jacó, ele tem uma experiência com Deus em Betel. Ele chamou o lugar de Betel. Ele pegou uma pedra, colocou ali e disse: esse lugar se chama Betel. Betel no hebraico quer dizer casa de Deus. E justamente naquele lugar ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Ele viu anjos, ele viu uma escada no céu, ele viu o portal dos céus. Ele teve sonhos naquele lugar. Mais tarde ele construiu até um altar ali. Porém ele continuou o mesmo. Não houve mudança, não houve transformação. Toda conferência, todo encontro, todo seminário, todo subir na montanha para legendário, para RPM, para retiro, se não provocar em nós um quebrantamento que leve mudança, não passou de momentos de emoção. Há pessoas que já tiveram experiências poderosas com Deus, já tiveram visões, já sentiram a presença de Deus, já ouviram promessas, já receberam palavras proféticas, já choraram no altar, mas continuam repetindo os mesmos erros. E Deus está dizendo para você, não é sobre Betel, é sobre Jaboque. Jacó teve experiências sobrenaturais em Betel e não foi transformado. Mas quando ele teve uma experiência em Jaboque, aconteceu a transformação. O que mudou a vida de Jacó não foi Betel, casa de Deus, foi Jaboque. E sabe o que significa a palavra Jaboque? Era um vale onde o rio Jaboque, ele escoava. Jaboque é esvaziamento. É o lugar onde escoa. Se você quer ter uma experiência com Deus, você precisa se esvaziar. Se esvaziar dos seus nós. O nó da comparação, o nó do controle. Você precisa se esvaziar e dizer: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se eu vivo é pela tua misericórdia, porque se o Senhor me tirar o fôlego de respiração, eu não levanto amanhã. Se estou aqui nessa noite, é porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família, se eu tenho filhos, se eu tenho amigos, se eu tenho um local para me trabalhar, é porque o Senhor proveu isso na minha vida. É tudo do Senhor, é bênçãos no Senhor. Quando você reconhece isso, Jacó, para ele reconhecer isso, ele teve que passar por uma experiência. A Bíblia diz que ele ficou o quê? Sozinho. Diga comigo, ele ficou sozinho. As guerras que você luta sozinho são as que você é levado para um nível maior. Entenda. Existirão momentos que você vai passar com a multidão, porém em algumas circunstâncias você terá que passar sozinho. Jacó mandou todo mundo e ele ficou sozinho, porque as suas maiores experiências com Deus virão quando você estiver sozinho. As suas maiores batalhas serão travadas longe de tudo, longe de todos, e são elas que vão ensinar você a depender de Deus e de mais ninguém. Não tente colocar pessoas em momento que é só seu. Isaías 43, versículo de número 2 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não afogarão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, nem as chamas se arderão em ti. Por quê? Em brasas. Por quê? Porque eu estou com você. Não é o amigo, não é a amiga, não é o advogado, não é o político, não é o líder, não é o pastor. Haverá momentos que Deus, de propósito, vai deixar você sozinho. E não tente colocar outras pessoas no lugar
que é só seu. Não culpe ninguém pelo seu deserto, pelo seu val de Jaboque. Não culpe ninguém. Ah, fulano me abandonou, Beltrano me abandonou, minha família não olha mais para mim, ninguém atende mais o meu telefone. Aprenda, é Deus te dando uma lição. Fique sozinho, porque eu vou mudar tudo na sua vida. Quando Jesus foi para o Getsemane, momentos antes da cruz, lembra daquele jardim em que ele fez aquela oração? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia cumpra-se a tua vontade. Lembra-se, naquele dia, a Bíblia diz que os discípulos ficaram dormindo. Os discípulos sempre estiveram com Jesus, mas naquele momento eles ficaram dormindo. E Jesus foi até eles e disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E eles estavam dormindo. De propósito, eles estavam dormindo. Deus fez com que eles dormissem, porque aquele momento não era dos discípulos, aquele momento era só de Jesus. O que eu tenho para te dizer é: suporte a pressão, fortaleça o seu relacionamento com Deus, ore, jejue e não desista, permaneça firme, porque vai passar, e quando passar, você vai sair mais forte. As lágrimas derramadas quando ninguém vê, são elas que lhe fortalecem para o próximo nível. E que é quando a gente fica sozinho, numa situação, desamparado por todos, parece que o marido não importa com aquilo que a gente está vivendo, que a esposa não está dando a mínima para aquele momento. Aprenda, esses momentos são os momentos que Deus quer que você se esvazie. Jaboque é lugar de se esvaziar. E quando você se esvazia, Deus então vai te encher para que você se torne um homem, uma mulher segundo o coração dele. Se coloque de pé nesse momento.